Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio e a TV Câmara Bauru. Hoje a gente atualiza aqui no Fala Câmara Entrevista as questões públicas com o vereador José Roberto Martins Segala. Ele está no estúdio da TV Câmara em função da questão da pandemia, de máscara, guardando o distanciamento social, e nós aqui do lado no estúdio da Rádio Câmara para poder conversar. Segala, obrigado por nos atender aqui nessa missão de atualização dos assuntos públicos. É sempre um prazer, Nelson. Eu digo sempre que é um dever também do vereador prestar contas daquilo que está acontecendo com o seu mandato. Fique à vontade. Vereador, o senhor falou ainda em janeiro de 2020 sobre um problema estrutural de engenharia, dada a sua experiência além da área de direito, em relação à estação ferroviária, um patrimônio histórico, cultural, no centro da cidade, que aguarda alguma definição, infelizmente, há um bom tempo. Vieram laudos da Defesa Civil, do ponto de vista de engenharia, que infelizmente confirmaram problemas estruturais que precisam ser corrigidos no tempo. O Ministério Público interveio a partir da relação do senhor, o próprio Poder Executivo tratou de fazer alguma medida paliativa para evitar acidentes. O fato é que isso desencadeou como uma medida efetiva de, olha, vamos fechar por hora para evitar danos maiores a quem circulava lá dentro. Como é que o senhor vê essa problemática da estação, primeiro, para a gente tocar nesse assunto desse imóvel tão importante? Você já resumiu muito bem. Um engenheiro da ACENAG, fazendo uma visita à estação, me alertou de problemas que estavam aparentemente acontecendo com os arcos. E, em função disso, eu fui à estação. E aí pude confirmar que, verdadeiramente, muitos dos arcos da Gari estavam se desfazendo, perdendo massa, estavam com os vergalhões à mostra. E a parte ferrosa do concreto, né, sofre o problema da oxidação e, evidentemente, deixa de fazer a sua função. Então, havia risco, sim, se não houver um trabalho de recuperação desses arcos. Mais do que isso, as telhas e também os vidros existentes lá estavam caindo, porque a massa que os segurava já não existia mais. Então, o chão já estava lotado de caco de vidro e ali era um local de passagem. Havia várias atividades acontecendo na estação. Pedi um laudo à Defesa Civil, o engenheiro da Defesa Civil fez um laudo muito bem elaborado, mostrando realmente que era um problema muito sério que estava acontecendo ali. E, em função disso, em contato com a prefeitura, usando a tribuna, a gente conseguiu que várias das atividades fossem deslocadas dali, principalmente dos locais onde ofereciam risco, né? Um desses que foram deslocados foi o pessoal da orquestra, né, da banda, que também ensaiavam ali e que estavam correndo risco. Pois bem, posteriormente a isso, o Ministério Público também interessou-se pelo assunto, verificou através de outro laudo que o problema era verdadeiramente sério e aí resultou nisso que nós todos tomamos conhecimento agora, que foi a lacração do prédio, tá certo? Então, o prédio encontra-se lacrado. O problema todo agora é saber o que fazer com o prédio. Se você quiser, eu prossigo dando a minha opinião a respeito disso. Claro, por favor. Então, veja bem, quando o prédio foi comprado, o ex-vereador Roque, evidentemente, era um companheiro nosso, fez um trabalho junto aos vereadores, mostrando a importância daquele prédio ser preservado. E, evidentemente, havia um interesse da parte da prefeitura, por quais razões eu não sei, mas havia um interesse por parte da prefeitura e nós, vereadores, entendemos que naquele momento talvez fosse a melhor solução, a prefeitura tomar conta do prédio para poder recuperá-lo adequadamente. Só que, posteriormente a isso, nós fomos visitar o prédio. E aí eu estive no prédio por 2, 3, 4 vezes, examinando nos mínimos detalhes. E eu vi que é uma recuperação muito difícil de ser feita para ser aproveitado como estrutura da prefeitura, seja para abrigar a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, tanto que eu recomendei que a Câmara desistisse de ir para lá. Não havia a menor condição de colocar o prédio em condições de funcionamento da Câmara. A reforma que tem que ser feita
é muito grande, porque praticamente vai se aproveitar apenas as paredes. E olha lá, tem que trocar tudo, todos os encanamentos, toda a fiação, todo o piso, todo o telhado, enfim, tem que trocar tudo. Portanto, é uma reforma que depois também terá dificuldade de ser ajustada às necessidades da prefeitura. Então, para mim, no momento, não tenho melhor solução do que a iniciativa privada, que já se interessou por aquele prédio, voltar a ser procurada num leilão para que aquele prédio seja recuperado. A parte histórica vai ser preservada, porque ele é um prédio tombado, não vai poder ser modificada. Mas a parte interna, aí sim, havendo interesse econômico, por mais que se gaste, se recupera esse investimento. E nesse sentido, então nós podemos ter ali, de repente, um centro de compras, ter um shopping center, como foi já falado anteriormente por empresários. Poderíamos ter outras atividades que, inclusive, vão dar vida ao entorno. Eu tenho alertado que levar a secretaria para lá não vai resolver o problema do local, porque as secretarias vão funcionar até às 6 da tarde. A partir das 6 da tarde fecha tudo e à noite é aquela situação que todo mundo conhece. Os usuários de droga tomam conta do local, invadem aquilo ali, as pessoas moradores de rua, fica um ambiente horroroso, ninguém quer passar por lá no período noturno. Isso vai continuar. Se isso tiver uma atividade comercial, ela vai funcionar. Em Curitiba, por exemplo, a rua de 24 horas. É perfeitamente possível fazer aquilo funcionar com bares, restaurantes, principalmente na parte de baixo, incluindo a Gari, que é um local extraordinário para eventos, para a realização de grandes feiras. Não feira, evidentemente, de coisas de hortaliças, feira de material, né? Feira de equipamentos, feiras que muitas vezes são realizadas em São Paulo, mas que poderiam ser realizadas aqui em Bauru por uma estrutura gigantesca como é aquela Gari. Então, me parece que essa é a melhor condição. A prefeitura receberia um dinheiro que é importante para ela e a cidade ganharia. E todo o entorno se revitalizaria. Me parece que tem também uma questão adicional para o senhor comentar que é interessante, que na área anexa, a Lilindeira, já teve o empreendimento lá atrás de interesse protocolado na prefeitura em relação à eventual utilização mista também para a área de habitação. Com exploração desse espaço, lógico. Há um projeto ali apresentado a todos nós de um número, agora eu já não me recordo mais, não é um número pequeno, acho que são 8 ou 10 torres residenciais. Isso daria uma nova vida, uma nova dinâmica. Empresas que fazem isso vão dar uma outra transformação naquela área da Avenida Pedro de Toledo, como fizeram ali quando saiu o Shopping Boulevard, né? Aquela rua que dava acesso e que hoje dá acesso, foi transformada numa avenida. Então, essas empresas investem também na infraestrutura da cidade para poder melhorar suas condições de comércio. Vai ser uma coisa muito interessante se isso puder ser feito. Mas, não pode perder tempo, hein? Não pode perder tempo. Não adianta ficar do jeito que está. Está muito cômodo o prédio lacado, tem que começar desde já e tem que tomar essa decisão o mais rápido possível. Doutor, o senhor usa o artigo 18, um instrumento para quem nos acompanha pela rádio e TV, bastante consolidado, que apresenta detalhamentos de informações sempre que é necessário pela lei orgânica, como a atuação parlamentar. E um deles, em especial, tem um efeito importantíssimo sobre o calendário vacinal anual, sobretudo das crianças, por exemplo, que são obrigatórios no Programa Nacional de Imunização. E, nesse momento, por várias razões compreensíveis, a gente fala, lógico, as atenções voltadas todas para a Covid. Porém, no relatório que o senhor recebeu no artigo 18, eu verifiquei que tem a cobertura vacinal mínima obrigatória ou a desejada apresentada por um programa nacional consolidado abaixo do índice. Nós estamos gravando aqui no começo do segundo semestre de 2021 para esse registro temporal. O senhor tem preocupação sobre a continuidade ou completar esse programa, sobretudo com o público infantil?
tem, sem sombra de dúvida, Nelson, porque, veja bem, o que me chamou a atenção foi que o Instituto de Estudos para estas questões aí de política de saúde fez um estudo nacional e mostrou que por conta da pandemia havia se descurado, ou seja, havia se deixado de dar atenção para os programas anuais de vacinação que ocorrem em todo o país. Não é? Todo ano nós temos vários programas de vacinação que chama-se a população de risco para que ela seja atendida e evitar que nós venhamos a ter outros problemas aqui no Brasil. Um dos exemplos, por exemplo, são coisas que a gente já supunha erradicadas do território nacional, que não se imaginava que fosse acontecer, como a febre amarela, e está surgindo de novo em todo o Brasil. Por quê? Porque precisa manter essas campanhas de vacinação. Então, eu oficiei a prefeitura para que ela informasse, a prefeitura de Bauru, para que ela informasse como estão os programas de vacinação fora da questão do Covid, não é? São diversas áreas, contra a poliomielite, por exemplo, a vacinação do sarampo. Tem uma série de vacinas anuais que, no meu sentir, né, não estavam recebendo a devida atenção. A resposta mostrou isso. Nós estamos aquém, ou seja, nós estamos num patamar inferior ao nível desejado de vacinação. Se a gente se recorda, as escolas foram fechadas durante todo o ano passado e continuam fechadas durante esse ano, e aí perdeu-se o acesso ao controle da vacinação das crianças. As mães passaram a ter medo de levar as crianças ao posto de saúde por causa do Covid. E com isso, essas crianças não foram vacinadas. O que eu pretendi? Isso que é o objetivo. Pretendi apenas dizer que a prefeitura não estava atendendo aquilo que seria o desejado em termos de vacinação. Não. Eu pretendi era saber o que a prefeitura tem de planejamento para resolver isso. Eu até comentei na tribuna recentemente, não é? Desde o início do século passado, não é? Do início dos anos 1900, Henri Fayol já mostrou a todo mundo qual é o significado da palavra administrar. Administrar é planejar, é programar, é coordenar, é comandar e é controlar. A primeira palavra é planejar. Tem que planejar. Quando se faz grandes eventos, quando termina o evento, começa o planejamento do evento do ano seguinte, analisando quais foram os problemas que aconteceram nesse, como é que a gente pode evitar esses problemas, o que é preciso preparar para melhorar o evento. Isso começa quase que na semana seguinte ao término do evento. Então, aqui em Bauru, o que a gente vê é uma programação de afogadilho, é uma programação em cima da hora. É um planejamento que vai sendo atropelado pelos acontecimentos. Esse é o problema. Não é? Nós não conseguimos ver o pessoal planejar com antecedência. Então, a pergunta era exatamente essa: o que está acontecendo? E a resposta foi que isso está em estudo, está em planejamento. Mas, veja bem, as escolas não estão programadas para ter o reinício das atividades presenciais. A parte da Secretaria da Educação está integrada com a Secretaria da Saúde para poder, por exemplo, fazer um levantamento das carteiras de vacinação das crianças, pedir às mães que quando levarem seus filhos à escola, levem as carteiras para ser examinada, anotar, verificar quem é, entrar em contato com a Secretaria da Saúde para poder vacinar aqueles que não estavam vacinados ou que não foram vacinados. É isso que eu acho que teria que acontecer desde já. É isso que eu estou cobrando que a prefeitura faça imediatamente. Falando sobre informações de correção de dados ou atualização de ações do dia a dia, o senhor tem um trabalho relacionado à questão de boletins médicos legíveis que pode não estar na ordem do dia das questões da cidade, mas interfere diretamente em duas questões. Primeiro, para usar uma expressão aqui do dia a dia comum, garranchos ainda são preenchidos em formulários de atendimentos. E nós temos um sistema de informatização que resolveria isso, em tese, na prática. Exatamente isso, Nelson. Fizeram uma coisa muito boa aqui. Como não é possível o familiar estar em contato
com o paciente que está internado por Covid, o familiar fica desesperado por notícias. Então, implantou-se um programa de informar ao familiar cadastrado por meio de e-mail qual é diariamente a situação daquele paciente. Isso é muito bom. Ocorre o seguinte, nesse caso, a gente começou a receber uma série de denúncias aqui no gabinete, não foi uma, nem duas, nem três, passaram de 10 denúncias de situações em que, nesse e-mail, vai uma cópia da anotação que o médico faz na ficha do paciente. E muitas dessas anotações estão feitas à mão. E nós sabemos que, historicamente, os médicos têm fama de não escreverem de maneira legível. Então, o que estava acontecendo era exatamente isso. O familiar recebe o boletim e não consegue entender o que está escrito. Tem que levar para alguém, levar para um médico, levar para um farmacêutico, tentar ver se consegue entender aquilo que está escrito ali, né? Isso é muito ruim, porque evidentemente deixa o familiar, os familiares, sem a informação. Além do que, há casos em que o médico apenas escreve. Eu tenho provas aí, o médico escreve, situação grave, e põe mais uma ou outra coisinha, não passava de 3 palavras, e simplesmente a palavra grave, escrita em maiúsculo, grande, mas e daí? Dá detalhes, né? Por outro lado, há um bom número de médicos, é bom que se diga, que já está digitalizando a sua manifestação. Então, o familiar recebe digitalizado. O que nós estamos reclamando, insistindo, pleiteando junto a quem de direito nessa área, é que essa sistematização, essa padronização da comunicação seja feita exatamente desse jeito. Ou seja, os médicos informando digitalmente, não é? Não com a sua letra, mas com letra de computador, né? Aquilo que está acontecendo com o paciente. É isso que está sendo a nossa preocupação no momento. Doutor Galo, o senhor, como se sabe, vai receber nas próximas semanas, vai ser chamado como os demais colegas parlamentares a analisar o trabalho da Comissão Especial de Inquérito relacionado à questão do Plano Diretor de Águas. O senhor acabou de falar de planejamento, Sim. Que ele foi contratado lá em 2013, entregue em 2014, e a gente está agora se debruçando ver o que a gente não fez, o que precisa ser revisto dada essas circunstâncias. Enquanto isso, tem medidas de mitigação do dia a dia, de incentivo, educação, que estão previstas em lei municipal desde 2014. O senhor aponta a lei 6.608 em específico, que também não está regulamentada, ou está sendo aplicada a priori no dia a dia junto aos consumidores. Nelson, a gente tem uma vida pública e é encontrado em vários locais da cidade. Eu passei um período aí, não é novidade para ninguém, passei um período aí com um problema de saúde, por conta que também fui contaminado pelo Covid, precisei ficar isolado, tive uma recuperação um pouco mais lenta. Mas, graças a Deus, eu estou zerado hoje, felizmente, não tenho mais problema nenhum, nenhuma sequela. Isso está me permitindo voltar a ter uma vida pública normal, ser encontrado em vários locais da cidade, que eu vou ver um problema ou outro que o munícipe fala, às vezes vou ao mercado para atender ali uma necessidade da casa, vou à farmácia, enfim. E quando eu estou em contato com pessoas, não é raro a pessoa falar para mim assim, escuta, precisa fazer uma lei para fazer tal coisa. Na área de água, isso acontece frequentemente. Precisa fazer uma lei para... Pera. Lei nós temos demais. O que nós precisamos é fazer cumprir as leis que nós temos. Você citou a 6.608, que é uma lei que dá ao DAI o direito e a possibilidade de fazer a fiscalização do desperdício de água. O grande problema é que o maior desperdiçador de água que nós temos é o próprio DAI, né? Que perde nessas tubulações mal conservadas, antigas, que não são substituídas, que só são remendadas, né? Perde uma grande quantidade de água tratada. Mas o munícipe também faz isso. E o munícipe precisa ser fiscalizado.
E tem lei que permite ao DAE intervir nesse campo, fiscalizando o munícipe, orientando, se for o caso, até punindo. Mas não é só isso. Nós temos, por exemplo, uma lei que prevê a construção de cisternas. O que é cisterna? É um local onde você consegue armazenar água de chuva. A água da chuva cai no telhado, é conduzida pelos condutores, né? Os canos que recolhem a água de chuva, e ao invés de ser despejada no chão, vai para o ralo e depois acaba dando problemas aqui de enxurrada nas nossas vias públicas, ela vai para uma cisterna, vai para um depósito de água, tá certo? É água de chuva, é água limpa, né? Se põe um filtro na entrada disso aí, que é uma coisa muito simples, você armazena essa água. Dá para beber? Não, o objetivo não é esse. Mas quem precisa molhar a planta, quem precisa lavar quintal, quem precisa lavar carro, pode usar essa água. É a água perfeitamente utilizada para esse fim. Acontece que existe a lei que exige que determinada construção a partir de uma certa área de cobertura, que eu não me recordo mais agora de cabeça, mas são telhados que justificam esse recolhimento, não é? Precisariam ter essa cisterna. Cadê o cumprimento dessa lei? Onde que o DAE fiscaliza? Quando o DAE dá o habite para a construção, ele vai lá verificar se foi feita a cisterna ou não? Não faz nada disso. Então, o que a gente tem? Continua tendo um problema aqui de enchentes, inundação, uma série de coisas. Por quê? Porque cada vez a gente impermeabiliza mais, cada vez mais a água escorre pelas vias públicas, né? Então, nós tínhamos que ajudar a diminuir isso. Só que tínhamos que começar também pelos prédios públicos. É isso que eu oficiei a prefeitura já faz tempo, para que os prédios escolares que têm grandes áreas de cobertura de telhado, que recolham. Você para usar ali, para limpar banheiro, para lavar banheiro, para cuidar da plantação ali do jardim, né? E lavar piso, todas essas coisas usaria água da cisterna, mas recolhida pelos telhados da prefeitura. Só que também a prefeitura não faz essa parte. Então, como que fica a cobrança dos outros se a própria prefeitura não faz o seu dever de casa? Esse é o problema que nós temos, Nelson. Vereador, um detalhe importante dessa lei para o público que não lembra de todas elas, lógico, tem a da cisterna, é que nesta outra legislação que o senhor já citou, a 6.608 de 2014, ela autoriza o DAE a criar benefícios, bônus. Sim. Incentivo. Sim. Para que as pessoas tenham motivação, né? Eu não sei se você viu, que coisa interessante, na França, o presidente agora determinou que a pessoa, para ser servida num bar, precisa apresentar o comprovante de vacinação. A partir desse momento, a vacinação cresceu assustadoramente. Por quê? Porque o pessoal que quer ir ao bar precisa do comprovante da vacinação. Então você cria uma situação que leva o indivíduo a fazer o que você quer que ele faça, né? Então é isso que precisava. Cria um incentivo, cria uma motivação a mais para que o indivíduo faça aquilo que a gente espera que ele faça por bem. Tá certo? Isso é uma coisa que precisa ser feita. Essa lei permite isso. Cabe ao DAE, com criatividade, ver como fazer o cumprimento da lei. Segal, nós estamos gravando aqui para a Rádio e TV Câmara exatamente no período de temperaturas mais baixas, dado o inverno. Aliás, o IPMET já apontando para o mês de agosto, por exemplo, como é tradicional no período dessa estação, novas temperaturas médias bastante baixas. E tem o problema assistencial de moradores de rua. De novo, para datar aqui, a assessoria do senhor lembra para a gente que em julho de 2020, aliás, um pouco antes, em maio, foi criado, através de uma ação, aqui da Câmara, até por força dessa manifestação relacionada àqueles que são vulneráveis em situação de rua, o abrigo lá no ginásio da Darcy César Improta, lá perto da Unesp, Hospital Estadual. Mas o novo governo, como se sabe, no início de ano, optou por encerrar esta atividade. Como é que o senhor vê essa situação, a temperatura e a situação desses moradores nesta fase mais difícil? Veja bem, naquela ocasião eu era o presidente da Câmara.
e a janela da sala da presidência dá para a praça, Dom Pedro II aqui na nossa frente. E nós tínhamos ali na praça mais de 20 moradores de rua que moravam na praça, faziam tudo na praça, né? Inclusive até usavam os banheiros da própria Câmara para poder fazer algumas vezes as suas necessidades. Pois bem, com a aproximação do inverno, eu oficiei a prefeitura para que tomasse uma providência. Esse pessoal não pode ficar aqui, exposto ao relento, num período mais frio, etc. Demoraram. Foi só em julho que foi feito, mas fizeram. Fizeram lá no ginásio Darcy César Implota, um espaço até mesmo elogiável, porque tinha local até para que eles levassem os pets, porque essas pessoas, elas se apegam muito aos animais, principalmente cachorro. Então, até para isso tinha espaço ali, ficou muito bom aquilo que foi feito. Evidentemente, passou o período do frio, a prefeitura desativou. Levou tempo também para desativar. Outra coisa que não dá para entender, mas foi desativar só em dezembro, já para janeiro. Agora, voltamos àquilo que eu falei ainda há pouco sobre o planejamento. É uma novidade que vai esfriar de novo no meio do ano? É uma surpresa que chegando junho comece a esfriar? Que coisa incrível, né? Nunca pensamos nisso. É um absurdo. Todo mundo sabe que isso ia acontecer. Então tinha que começar o planejamento de repetir, corrigindo algum eventual problema, ampliando, melhorando as condições, né? Enfim, tinha que planejar um trabalho para chegar nesse momento, essas pessoas estarem recebendo atenção. Passamos agora por uma semana de temperaturas baixíssimas aqui na cidade de Bauru. Eu tenho fotografias de locais aqui de Bauru com 1 grau. 1 grau. Claro que isso não era uniforme na cidade inteira, depende da posição geográfica em que a pessoa está, mais alto, etc., num ponto, mas chegou a fazer 1 grau aqui em Bauru. E esses moradores de rua, cadê? Dependem do albergue noturno, dependem das instituições de caridade terem condição de abrigar. Não consegue abrigar todo mundo, porque esse número só aumenta. Os moradores de rua só aumenta. A gente não consegue diminuí-los. Cada dia tem mais gente indo para as ruas, porque não consegue mais nem pagar os seus aluguéis e tudo mais. Então tinha que ter um planejamento. Não houve. Então, ainda que em cima da hora, como eu já disse, ainda que de afogadilho, ainda que tem que fazer agora um trabalho nesse sentido, é fundamental. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas morrendo por hipotermia, o que é um absurdo, o que é e essas coisas estão anunciadas. Nós já sabemos, a meteorologia hoje já avisa com uma antecedência muito grande o que pode acontecer, porque ela vai monitorando o que acontece no mundo todo e está vendo o deslocamento das massas frias. Então vai dizer, olha, pode prever que no comecinho de agosto vamos ter outro momento desse. Então, se a gente já sabe isso, por que não desde já trabalhar? É a mesma coisa, nós falamos agora há pouquinho. A crise hídrica, a falta de água, já está anunciada há mais de mês. Há mais de mês já falei na tribuna sobre isso. Nós vamos sofrer uma crise hídrica que não tem precedente. De junho até setembro, prevê-se que vai faltar água em grande parte do país, principalmente nessa região sudeste, onde Bauru está incluída. Então, é preciso tomar medidas, é preciso cuidar disso. Nós já falamos, por exemplo, em ceder caixas d'água. O DAI já se propôs para isso. A Câmara aprovou lei nesse sentido, de ceder caixas d'água para quem não tem condição de armazenar um pouquinho de água em casa. E nada disso foi feito, e nada disso vai ser feito. E nós vamos passar outra vez por um problema sério de falta d'água na população. E eu já disse 200 vezes aqui na Câmara. Você consegue morar 20 anos numa rua sem asfalto, mas você não fica 20 dias sem água. Não tem jeito, é impossível, entendeu? Então, numa escala de prioridades, a água é a prioridade fundamental, essencial. Nós temos que cuidar do problema de água urgentemente.
Por fim, para aproveitar uma outra questão estrutural do tempo com o senhor, lá atrás teve uma ação, para quem não se recorda, de ajuste da contribuição de iluminação pública. Tinha um déficit no nosso rateio mensal. O senhor foi um dos parlamentares que atuou disso. Posteriormente, veio um estudo, como se sabe, pronto, entregue, se precisa ser atualizado ou não no tempo, é como o PDA da água que a gente acabou de comentar. O fato é que temos um estudo e não se tem notícia de abertura de concessão, de resolução desse parque de iluminação que está bastante defasado. Nelson, me permita, quando eu ingressei aqui na Câmara pela primeira vez, nos idos de 2008, 2009, a primeira coisa que me motivou a usar a tribuna foi a situação da iluminação pública na cidade de Bauru. Naquela época, nós estávamos, entre aspas, brigados com a CPFL. A CPFL havia aberto mão de cuidar da iluminação da cidade, não substituía a lâmpada, a prefeitura não tinha condição de fazer isso e não se acertava, devia muito para a CPFL. Enfim, era um problema muito sério, a cidade estava escura, os índices de segurança estavam cada vez mais preocupantes por conta dessa escuridão, não havia um trabalho integrado de cuidar da arborização para que ela também não atrapalhasse a iluminação, nada disso. Então, fiz um trabalho muito grande nesse sentido, levantei todas essas informações e por conta disso, Nelson, de ter me envolvido dessa forma, eu acabei sendo procurado por 3, não foi no mesmo momento, mas em momentos distintos, 3 empresas grandes de fora de Bauru, uma delas inclusive de Fortaleza, no Ceará, estiveram comigo aqui mostrando que eles poderiam, numa concessão, numa PPP, cuidar de toda a iluminação, trocar todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED, colocar lâmpadas onde não havia lâmpadas, onde não havia postes, não havia lâmpadas, colocar isso aí tudo, quer dizer, ampliar a rede de iluminação da cidade, fizeram propostas por escrito. Procuraram a mim, porque eu é que estava levantando o assunto e aparecendo como sendo a pessoa que estava preocupada. O que eu fiz? Levei-os para falar com o prefeito. Cada um no seu momento, não foram todos juntos. Veio uma, depois de 1 mês ou 2 meses veio outra. Cada um dos que vieram, eu peguei o caderno que eles me apresentaram, com todas as suas propostas e tudo mais. E eu posso dizer para você o seguinte, uma coisa... Uma dessas empresas disse assim, eu não quero nada, eu só quero a taxa de contribuição de iluminação, mas ela está defasada, ela está irreal. Se nós colocarmos essa taxa aí num valor real, basta a taxa, para mim eu não preciso de mais nada. Os investimentos eu faço porque ela disse, eu fabrico todo o material, tudo que eu uso, eu fabrico, desde a lâmpada até o suporte da lâmpada, tudo eu fabrico. Então, para mim, não tem problema nenhum. O custo cai muito em relação a alguém que vai comprar isso no mercado. Levei para falar com o prefeito. Nos 3 casos, a resposta foi a seguinte: nós estamos estudando a criação de uma PPP para isso. Aguarde, porque os senhores serão chamados no momento oportuno. Nelson, isso foi em 2009, 2010, entendeu? Então não adianta, as coisas são faladas, né? Vamos fazer, vamos procurar, vamos planejar, mas não sai dessa falação. E nós continuamos na mesma situação, continuamos do mesmo jeito que está. E o que é pior, a gente fala que vai fazer a concessão, mas mesmo assim a prefeitura continua gastando. Ela continua substituindo lâmpada, trocando lâmpada por lâmpada de LED. Mas espera aí, a empresa está se oferecendo para fazer isso. Não precisa você gastar dinheiro com isso aí agora. Precisa resolver esse problema. Não vai haver aumento de taxa nenhuma. O próprio valor que nós já pagamos hoje que vai remunerar as empresas. Então não tem explicação para essa desídia de tomar uma decisão nesse sentido.
José Roberto Martins Segala, muito obrigado por atualizar conosco aqui na Rádio e TV Câmara. Esse é um assunto, por exemplo, que a gente já deixa anotado para, infelizmente ou felizmente, tomara que breve, poder discutir o estudo e a concessão, se assim o for. Nelson, para ter uma palavra final, eu queria trazer uma preocupação. Nós já estamos com mais de 6 meses do novo governo. E coisas que já eram para ter sido feitas há mais de 2 anos e meio, como, por exemplo, o plano diretor, que tinha que ter sido apresentado em 2018, continua ainda sem vir para a Câmara. Então, nós estamos há 2 anos e meio sem um plano diretor, assim como estamos sem resolver o problema do lixo, assim como estamos sem resolver o problema aí do plano de água, e vai por aí afora. Então, é preciso acelerar. A prefeitura não pode levar muito mais tempo do que já levou. Isso tinha que ser uma prioridade 0, e no primeiro mês concentrar todos os esforços nisso, e em fevereiro ou março estar aqui entregando na Câmara essas coisas. Nós já estamos no meio do mês de julho e não há sinalização nenhuma de que essas coisas que são importantíssimas para a cidade venham para nós discutirmos aqui na Câmara. Muito obrigado e até o nosso próximo Fala Câmara Entrevista.